Olá, Ruth. Oi, E como aí, você vamos? já está estabelecida do susto de hoje? Ou você não leva mais Eu não susto me com sirene? assusto. Ah, é isso que eu imagino. Não, eu não me assusto. A primeira coisa que eu faço, eu telefono, é para uma neta que mora também aqui em, em Façaba, que, por exemplo, hoje era o primeiro dia que as filhas dela, quer dizer, a maiorzinha já estava no GAN e pararam, e hoje ia ter GAN pela primeira vez depois que começou essa confusão toda, mas seria só até o meio-dia. E isso foi um pouco antes do meio-dia. E a outra, pequenininha, de 7 meses, ia começar, não é GAN, são famílias que pegam só crianças a partir de 6 meses, mas são 5, 6 crianças só. Uhum. E ela ia começar hoje, essa pequena. Aí a única coisa que me preocupou é como é que estavam as meninas. Aí eu telefonei para minha neta. Eu não tenho a menor preocupação. Você não tem medo que caia um pedaço de foguete aí em cima, não? Não, não. Não. Eu estou sempre ligada àquele provérbio brasileiro É. que só peru morre de véspera. Só peru morre de véspera, na véspera do Natal, na véspera da Páscoa, do Ano Novo. É, O né, resto, Ruth? ninguém morre de véspera. Mas, Ruth, com toda essa proteção que a gente tem do Domo de Ferro, a gente tem visto que tem caído, né? Alguns Sim, caiu em Tel Aviv, caiu em Holon, caiu a gente fala o tempo todo. O Domo de Ferro não tem capacidade de derrubar 100% dos foguetes, porque depende do número de foguetes que são atirados no mesmo momento, entendeu? Se for uma quantidade grande de foguetes, a possibilidade do antifoguete, não é? Pegar todos eles é difícil, então depende disso. Quer dizer, mas ele alcança pelo menos 75% dos foguetes lançados, o que é uma grande coisa, levando em conta que alguns foguetes, principalmente do Hamas, caem na própria faixa de Gaza, que são mal dirigidos, e tem a sorte, né, de cair em terrenos baldios. Você falou E 75%. É engraçado, eu já li que era 95%, não é 95%. não é 95%, 75%, e tem, dependendo da direção, por exemplo, quando eles mandam para Tel Aviv, muitos caem no mar, É. entendeu? Caem no mar. E tem isso que cai também no próprio território da faixa de Gaza, E a gente está principalmente os que são mandados pela Jihad, que são piores do que o Hamas em matéria de foguete de boa qualidade, de boa direção. o que a gente está vendo, Ruth, é que nunca se mandou tanto foguete para Tel Aviv, né? Isso é uma coisa nova, né? Nessa guerra. Não é tão nova, Não. não é tão nova, não. O problema é, dependendo dos interesses deles, eles têm menos foguetes que têm esse alcance de Tel Aviv, não é? De modo que a maioria, você vê que a quantidade Sim, de absurdo. foguetes que eles continuam mandando para o sul, apesar de que Sderot está praticamente É. desabitada, os kibbutzim estão desabitados, e eles continuam mandando para lá, quer dizer, com a intenção de destruir casas, talvez para poder mostrar destroços de cidade como se vê em Gaza, né? A quantidade de edifícios de 15, 20 andares destruídos. Mas eles economizam os foguetes de longo alcance, que eles têm menos.
E tanto que você vê que a maioria, você vê pela lista, né, tá Tel Aviv e um monte de Ixuvim, cidades outras que Sim, não sim. são tão importantes, E porque outra coisa eles... que hoje me chamou a atenção também, Ruth, é que ele, no sul, né? É no sul de Gaza, quando eles lançaram foguetes, os moradores daquela área ali do Egito comemoraram, ficaram, apareceu uma imagem deles festejando. O que Eles isso sempre pode festejam. significar? Que os gazanos, né? Os É, habitantes de Gaza se chamam gazanos. sim, Os gazanos, eles, embora fugiram do norte, porque eles querem se salvar, e que o exército de Israel avisou que vai bombardear, continuar bombardeando severamente o norte da faixa de Gaza, que é onde estão a maioria das sedes governamentais. Então, eles não, mas não foram os gazanos. No vídeo parece que foram os egípcios que moram ali na fronteira. os É. egípcios estavam lá. Isso não quer dizer que o Egito também está contra Israel, Escuta, né? todos os países árabes, Árabes. todos os poucos países árabes que nós temos acordos de paz, não é uma paz absoluta. Você vê, por exemplo, nós estamos com o acordo de paz com o Egito, foi uma coisa séria. O Sadat veio aqui, se encontrou com a Golda, assinaram um acordo. Quantos anos já tem esse acordo? Você sabe que israelense pode entrar no Egito como turista. Egípcio não pode vir para Israel. O Egito não permite, Ah, é? não dá visto de saída para nenhum cidadão egípcio vir para Israel. Por quê, Isso Ruth? é acordo de paz? Mas por que eles não permitem que venham para cá? Porque eles não querem que exista nenhum contato pessoal. Mas se eles permitem que Que entrem, entra lá, sim. Israelense pode ir para lá. eu acho que eles não Mas querem que, egípcio eu acho que eles não não pode querem que os viajar para egípcios cá. vejam como aqui é bom, né? E Exatamente, façam comparações. exatamente. A Hum. mesma coisa com a Jordânia. Ah, Tem tratado de paz com a Jordânia, mas na Jordânia nem os israelenses não vão, não porque não possam ir, porque 75% da população da Jordânia são palestinos. ah. Entendeu? Ruth, né? O Oriente Médio e a vida porque Israel é o único país não muçulmano no Oriente Médio. Sim. O resto todo, fora desses dois países, e agora que teve com Marrocos, não tem acordo de paz com os demais países. É uma situação tensa, tem lá com os países dos Emirados, que tem há, há pouco tempo, mas os muçulmanos são assim. É uma cultura diferente, é uma religião cruel, porque a religião deles considera todo mundo que não é muçulmano é infiel. E o destino do infiel é morrer. Não, não, não importa que ele seja cristão, que ele seja protestante, seja judeu. Começou com os judeus porque é o menor grupo religioso, né, que É. tem. É o menor grupo, não tem, temos 15 milhões, 16 milhões de judeus no mundo. Então é mais fácil começar pelos judeus. Mas se eles conseguirem matar todos os judeus do mundo como eles pretendem, os próximos que virão são os cristãos, são os que estão na fila. Hum. Isso é o Islã, isso é o É. Islã. E Ruth, E ninguém diga que não sabe, porque está escrito, eles isso que está não tentam. acontecendo, isso que está acontecendo no mundo inteiro, a gente está vendo agora na Inglaterra, a gente teve
essa manifestação de mais de 100 mil pessoas. Eles estão ameaçando as crianças das escolas judaicas. O que a gente pode esperar desse futuro pós-guerra? Isso é antissemitismo. Antissemitismo é um sentimento latente. Existe isso no mundo todo adormecido. Quando aparece um problema de atrito entre muçulmanos e Israel, ou mesmo entre muçulmanos e Israel, ou mesmo que não seja com Israel, que sejam com judeus nos países onde eles serão sempre a maioria, os muçulmanos, aí então o antissemitismo floresce. E aí floresce não só com os muçulmanos, os cristãos, os católicos têm a parte deles também na conservação do antissemitismo. É uma doença crônica É porque a incurável. gente tem eu sei disso, mas é que a impressão que eu tenho, eu não sei se eu estou, porque eu estou aqui e antes eu não estava, é que dessa vez está muito mais forte, né? Sempre foi assim, Sempre foi assim. sempre foi assim, em todas as guerras. Em todas as guerras. A guerra de Yom A gente Kippur já foi chegou a falar horrível. isso, no acho que no nosso último encontro. Até eu mencionei que eu acho que é por causa, acho não, tenho certeza, por causa das redes sociais, é que a gente toma conhecimento. Sim, aí você toma É, conhecimento maior, é mas sempre verdade. houve, É sempre houve. verdade. Você tem razão. Não é novidade. Eu tenho visto muitas coisas também, tipo judeus, né? A gente está se surpreendendo, né? Porque não só os não judeus, mas muitos judeus a favor da causa palestina, né? E contra a atuação do governo em Gaza, nesse contra-ataque, né? Que a gente está fazendo. E uma frase hoje me chamou a atenção de um judeu famoso, um músico famoso, que colocou em letras garrafais cessar fogo imediato, pelo cessar fogo imediato. Eu queria que você, se você puder me explicar, se houver um cessar fogo imediato, né, como as pessoas judias e os não judeus querem. Quais são as consequências disso para Israel? Se hoje tivesse um cessar-fogo, acabou. Nem de lá, nem de cá. Como ficaria a situação de Israel hoje? Olha, não é o problema de cessar fogo. Todas as guerras, todas as guerras que aconteceram desde a proclamação do Estado de Israel até hoje terminaram com cessar-fogo. Cessar-fogo é quando as duas partes que estão guerreando chegam uma, pelo menos, das partes chega à conclusão que não tem condições de continuar, manter a luta, seja porque já morreu muita gente, seja porque não tem mais suficiente armas, seja porque o prejuízo e a destruição já foi grande demais, ou que a situação entre os exércitos ficou muito desequilibrada. Então, aí vem os países de fora. Começa com a ONU, começa com todo tipo de mediadores, muitos também são países que estão em condições de descrédito assim no mundo, então eles querem aproveitar para aparecer e aí se oferece como mediadora e fica bancando o bacana, ele é o tal, olha só como ele é humano e quer ajudar ambas as partes. Não tem nada disso. Na guerra de Yom Kippur, que começou de uma forma tão trágica, no fim terminou quando o maior exército do Oriente Médio, que na época era o exército do Egito, a terceira arma estava cercada
depois do Canal de Suez, pelo exército de israelense, e outra tropa israelense já estava em direção ao Cairo, e essa terceira arma egípcia não tinha por onde sair, nem para o Cairo, nem para o Canal de Suez. E, no norte, no Golã, o Israel já estava a poucos quilômetros de Damasco, que era a capital da Síria, que eram os dois países grandes que estavam lutando contra Israel. Aí, então, vem os amantes da paz. Vamos fazer cessar-fogo. Para Israel era bom, porque estava em ótimas condições. Israel não estava ganhando a guerra. Quer dizer, o exército sírio estava cercado, a maior tropa, e Israel estava a poucos quilômetros, tanto de Cairo quanto de Damasco, e nem a Síria e nem o Egito estavam ameaçando entrar em Israel. Então, você faz o cessar-fogo. Quando foi na Guerra dos 6 Dias, que não, em nenhum minuto da guerra, Israel tinha receio de que pudesse perder a guerra. Foi uma guerra também para você não envergonhar, porque você não envergonhar, porque no final você tem que continuar vivendo com esses países que estão nas suas fronteiras, são as suas fronteiras. Israel tem fronteira com a Síria, tem fronteira com o Egito, tem fronteira com a Jordânia, com o Líbano. Não adianta. Você não pode viver eternamente em luta se você não dá a mão e dizer, bom, vamos assinar Um um acordo. acordo de paz assim, nem eu ganhei, nem você ganhou. Assinamos um cessar-fogo, não um acordo de paz, um cessar-fogo. Aí você faz o cessar-fogo. E nesse caso não tem como fazer um cessar-fogo, porque, como você já Agora, explicou, na situação atual que estamos com Gaza, primeiro, a maior diferença. Gaza, as pessoas têm que entender de uma vez por sempre, Gaza não é um país, não é um Estado. E a população de Gaza não são palestinos, eles não são o povo palestino. Os terroristas do Hamas, o Hamas é uma organização terrorista, não é um governo eleito democraticamente por um país, por um povo. Não, é uma organização terrorista que não defende, não representa o povo palestino. As pessoas é têm que porque as entender isso. pessoas Tem falam. autoridade Sim, palestina. mas, Ruth, o Hamas disputou eleições em 2005. Sim, ele ganhou as eleições de Gaza, não da Palestina. Gaza não é Palestina. Mas Gaza é Gaza. tá, Gaza, aliás, Gaza pertence ao Egito, não é isso? Não, pertencia. Ah, Não pertencia. pertence. Então, Gaza não Pertencia. pertence a ninguém mais. Não, isso aí teve nas mãos de Israel há alguns anos, quando Israel Sim, quando também Israel ocupou Gaza. saiu, É. aí Aí, então, deixou, Israel saiu acreditando que a autoridade palestina ia ter com o Fatah, esse Abu Mazen, que ele ia ter força bastante para governar. Mas eles não tiveram, e o Irã deu sempre força para o Hamas, que sempre foi uma organização terrorista, que nunca foi outra coisa, não é um partido político, é uma organização terrorista. e E eles acontece que as foram eleitos pessoas pensam, pelos moradores da faixa de Gaza, sim, pelos moradores da faixa de que Gaza. são palestinos. Eles não são Eles palestinos, são o quê, Ruth? eles são gazanos. Palestina, Ah, primeiro, que nunca existiu um país chamado Palestina. isso eu sei, certo. E por que que todo Nunca mundo fala existiu. palestino? Então, eles viviam aqui nesse território e em outros,
e eles tiveram sob domínio dos otomanos durante mais de 400 anos. Depois tiveram sob o domínio inglês. Nunca criaram, você vê que foi criada a Síria e foi criado o Líbano, que também não eram países antes da Primeira Guerra Mundial. Foi depois a França ficou como colonizador do Líbano e os ingleses ficaram com a colonização desse resto de terras que eles queriam chamar Palestina e que Israel dizia que era o território de Israel. Entendi. Mas Israel existiu desde 3.000 anos atrás, e você tem provas históricas, você tem provas de todas as pesquisas e escavações arqueológicas. Você tinha templo construído, você tinha cidade de Jerusalém, você tinha tudo, tinha o reino, os Sim, sim. reis. Na verdade, é porque você Mas não falou. existe isso na história Sim, palestina. sim, sabemos disso. Pois é, mas as pessoas não querem enfiar isso na cabeça. Tá, e no caso da Cisjordânia, que é o outro território onde eles. Não, Cisjordânia É, é que os árabes muçulmanos eles disseram que todo o território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo pertence a eles. Quer dizer, os judeus não existem. Os judeus que 3.000 anos viveram aqui, nessa faixa, não existe. mas Por eles que estão que, lá na por que que os Cisjordânia. judeus, por que que os judeus que estavam juntos com os árabes, que chamavam-se palestinos, viveram aqui desde o final da guerra, a Segunda Guerra Mundial, sob o domínio inglês, conseguiram se estabelecer condições de vida nacionais, de criar escolas, hospitais, serviços sanitários e universidades. Fez um país antes do país existir. Quando terminou o mandato e os ingleses tinham que sair, eles tinham com quem deixar. Tinha um exército, tinha Palmar, tinha. É. E o que os árabes, que eles eram o tempo todo, todos esses anos, muito mais numerosos do que os judeus. Muito mais. O que eles fizeram para eles, para se tornar um povo, para se tornar um Estado independente? Nada. É. Eles queriam dado que Israel que expulsasse os judeus, que matasse os judeus, qualquer coisa, e a terra ficasse com eles. Faça alguma coisa. É. Por que os ingleses não mataram os judeus e permitiram? Viram tudo isso. Tinha Kupat Holim, tinha hospital, tinha tudo. Tinha a Stadrut Ovdim, fábricas. Durante o, o mandato britânico. Por que os árabes não fizeram isso? E por que Gaza hoje, antes desse bombardeio todo, era um local tão pobre, tão empobrecido, se Por quê? eles têm dinheiro para mandar tantos foguetes, se a gente for Sim, calcular o número porque de é uma foguetes, questão de são escolha. milhões e milhões e milhões de dólares que poderiam É ser uma, investidos. tá certo, você vê, Israel até hoje não tem foguetes. É uma questão de escolha. Eles escolheram fazer uma guerra permanente contra os judeus, porque o objetivo do Islã é matar todos os judeus que existem no mundo. Vamos começar por aqui, porque aqui tem pouco, estamos perto um do outro,
para você ir matando os judeus em toda a Europa, Estados Unidos, na Ásia, na América do Sul, é mais difícil, né? É mais fácil por aqui. Essa por aqui, é. É. Então, eles não aceitam a existência do povo judeu nem do Estado de Israel. Então, a vida toda eles estão crescendo só na parte militar. Todo o dinheiro, eu não me lembro de cor, mas é muito fácil de ver, porque tem até em toda a internet. Quantos bilhões de dólares o Hamas, não a faixa de Gaza, o Hamas recebe por ano do Catar. É um número fantástico. É. Eles poderiam ser um Estado, Gaza, podiam ter aeroporto, Aeroporto, podia ter porto, podia ter turismo, hospitais, podia ser uma maravilha, paraíso. porque tem um mar muito bonito, podia ser um país que ia ser atração turística. Por que a população tem que ser pobre e não ter nada disso, não ter água, não ter energia elétrica, não ter combustível, não tem Ruth, nada, o tem que Líbano, depender. o Líbano nos anos 70 era considerado o oásis do Oriente Médio, Exato. E não é? E o que Beirute aconteceu era com o Líbano, Paris do né? O Oriente Médio. que aconteceu com o Líbano, Ruth? A mesma Aí coisa, entrou o Hezbollah. a mesma coisa. Então, assim, o cessar-fogo, nesse caso, é O impossível. cessar-fogo, no momento, é o seguinte: Israel já há muito tempo que chegou à conclusão de que não dá para viver eternamente em guerra. Toda vez você constrói, você faz e você depois é bombardeado. Sempre todas as guerras começaram com do Hamas, porque não é um Estado, eles não assinaram a Convenção de Geneva, que regulamenta esse problema entre Estados, entre países, porque o Hamas não é um País. governo, é um país, não é um Estado, é uma organização terrorista. Então, Israel não tem com quem assinar nenhum acordo, está entendendo? Então, é um problema. Então, vem agora, depois que eles fizeram esse ataque, isso nunca aconteceu desde o Holocausto. Eles não é assassinaram, assassinato é pouco, eles trucidaram 1.300 pessoas em algumas horas. Em algumas horas. Trucidaram mulheres, crianças, bebês, recém-nascidos. Mataram de uma forma cruel, como Horrível. nunca houve desde o Holocausto. Velhos, mulheres, É. pelo prazer de matar. Eles tinham saído, se encontrou livros lá escritos com as instruções de como eles tinham que fazer. Cada judeu que eles matavam, eles ganhavam $10.000. E cada judeu que eles traziam como refém, eles estavam com a promessa de receber uma casa para morar. É, não dá para entender como é que você queima famílias inteiras, mulheres, crianças, depois que você saqueou tudo que tinha e depois que você matou crianças na frente dos pais, pais na frente das crianças, e você incendeia a casa e com as pessoas dentro, eles morrem queimados, vivos dentro. Onde que já se viu uma coisa dessa? É. Onde? E agora que Israel resolveu que não tem jeito com eles, de você outra vez vai construir aqueles kibbutzim, vai construir aquelas casas. As pessoas que passaram isso, os que sobraram vivos, estão tão traumatizados que eles dizem que eles nunca mais voltam para lá, para aquele lugar que são 3, 5, 7 quilômetros da fronteira com Gaza.
a Israel chegou à conclusão que só tem uma solução. Eles não querem matar o povo gazano. Israel quer acabar com essa organização Hamas, acabar com essa organização, com todos os líderes, com todos os terroristas, com todas as instituições que eles têm para garantir a vida deles, com todos os depósitos de armas e de munições. Enquanto não acabar com isso, Israel não vai sair de Gaza. Então, agora estão aguardando essa entrada em incursão terrestre, ainda não foi feita. Começou por partes. Na noite de quinta para sexta, eles entraram no norte lá de Gaza, com alguns tanques, bombardearam 100 ou cento e poucos alvos militares e saíram. Na sexta-feira, fizeram a mesma coisa com um número maior. E sexta-feira, à noite, sábado à noite, aí houve, pela primeira vez, uma entrevista coletiva à imprensa que o primeiro-ministro convocou, porque antes ele falou muitas vezes durante essas 3 semanas, mas ele vinha diante das câmaras de televisão, fazia uma declaração, população de Israel, cidadãos de Israel, falava lá uns 5 minutos e saía, não havia perguntas. Ontem, pela primeira vez, ele trouxe o ministro da Defesa e o ministro Gantz, que é um ministro que que aceitou entrar no governo de urgência, da ampliação de um gabinete de guerra. Então, que entrou o Eisenkot, entrou o Gantz. Então, ele trouxe o Gantz para falarem. Para quê? Para dar a ele apoio, porque a descrença do povo pelo governo do Netanyahu é total. Ele pode falar o que ele quiser falar, ninguém acredita nele. E ele, durante essas 3 semanas, ele não aceitou de receber representantes das famílias de mais de... Não receber 200 famílias, representantes dos reféns. Das 200 e poucas famílias que têm reféns, para falar, você é o responsável, você é o primeiro-ministro, é a pessoa que tem mais autoridade no país. Fala com as famílias. Não, ele não falou até ontem. Então, ontem teve dois encontros. Esse primeiro, onde ele falou para as famílias que a meta principal da luta agora é salvar os refugiados, os reféns, e trazê-los de volta. E a segunda etapa é destruir toda a base da existência do Hamas como organização terrorista. Putz, os líderes do Hamas estão... Desculpa. Ok, que Israel tenha sucesso nessa operação. Mas os líderes do Hamas, todo mundo sabe, não estão em Gaza, estão fora de Gaza. Como é que ele vai destruir tudo? Aqueles líderes principais, mas acontece que tem os comandantes das ações, as ações de guerra, quem manda foguetes, quem faz planos para outro ataque terrorista, esses comandantes mais que são os que estão no campo de batalha, porque esses que estão sentados no Catar, no Líbano, não sei aonde, eles não estão no campo, eles dão ideias, dão ordens, mas eles não realizam nada. Mas dinheiro. Tem que ter, não tem só soldados no Hamas, não é? Os terroristas só, tem também os que mandam, os que comandam, eles estão lá.
E sem eles vai ser difícil, porque os outros aceitam ordens. Eles não são os comandantes das ações. Agora, depois desse encontro com as famílias, aí teve uma hora depois essa entrevista coletiva à imprensa, onde novamente o Netanyahu veio falar e ele disse exatamente o contrário do que ele disse para as famílias. Primeiro de tudo, destruir a base do Hamas. Depois, pegar os reféns. Isso quer dizer o quê? É o que eu pergunto a você. Isso quer dizer que Ele ele não sabe falou o que ele uma está hora dizendo antes uma ou ele coisa e está uma hora... mentindo? Exatamente. Acontece que depois dele veio falar, e nenhuma palavra ele não disse, nem Ramatkal, nem chefe das Forças Armadas, nem os comandantes das unidades, nada. Ele só falou os nossos combatentes, os nossos soldados, como os nossos soldados são maravilhosos, como são isso, como são aquilo. Uma coisa tremenda. Nenhuma palavra para os comandantes. Os soldados estão sozinhos lá fazendo as coisas. Não tem acima deles ninguém. Nem o Ramatkal, nem o chefe das Forças Armadas, nem todo o comando militar, nem todas as outras organizações de defesa, o Shabak, nada. Nenhuma palavra para ninguém. E depois falou o ministro da Defesa, que aí, então, falou, né, que tem comandantes, que tem gente que os soldados não estão sozinhos, né, Lógico. fazendo... Tem comandantes, tem gente que está pensando e que é responsável, e ele é o responsável por todos eles. E depois falou o Gantz, que ele trouxe o Gantz como uma decoração, porque ele não tem um cargo, quer dizer, ele participa da comissão de que programa, que faz todas prepara todas as batalhas, as ideias, e o que fazer e o que não fazer, mas ele não tem nenhum cargo. Então, ele falou também, exaltou muito o papel dos soldados e dos comandantes, etc., etc. E depois, então, houve perguntas. Pela primeira vez, depois de 22 dias, o Netanyahu respondeu a perguntas de jornalistas. Só ele podiam perguntar, não podiam perguntar nem para o ministro da Defesa, nem para o Gantz. E perguntaram para ele por que ele não tem duas palavras que, desde o princípio da guerra até hoje, o Netanyahu se recusa a dizer: eu sou o responsável. Todo mundo é o responsável, menos ele, pelo que aconteceu, ou pelo que não devia ter acontecido horas antes do início do ataque do Hamas, em que houve realmente, foi um desastre. Tudo o que aconteceu, nem o serviço secreto, nem o serviço de informação, nem o Shabak, ninguém funcionou para impedir que isso tivesse acontecido, porque teria sido possível. Uhum. Então, está todo mundo, como aqui é um país democrático e a imprensa é livre, tudo se fala, todo mundo sabe. É. E os próprios comandantes de tudo vieram a público e disseram: eu sou responsável, eu assumo a responsabilidade. Falhei, errei sim. Mas agora nós estamos em guerra, nós não podemos fazer agora uma comissão de inquérito quando terminar a guerra. Então, nós vamos fazer, todo mundo que participou disso e que falhou vai se demitir, evidentemente, mas eles não podem se demitir agora, no meio da luta. Mas o Netanyahu
não. Ele disse, depois, quando terminar tudo, vão ser feitas muitas perguntas. Eu também vou responder. Mas me parece Mas que dizer hoje, que ele tem responsabilidade, porque os outros todos disseram, eu assumo a responsabilidade. Eu Ruth, falhei. me parece que hoje ele colocou na conta dele do Instagram dizendo que ele não foi avisado por ninguém. Que, Exatamente, e depois depois ele ele logo. apagou. E aí gerou uma Claro, revolta e aí estou ele te apagou. dizendo. Ele Ele apagou o que apagou, ele escreveu. porque ele foi avisado. É. Mas isso realmente a gente sabe que é uma outra história e que É uma outra história, nesse mas que momento a gente não. Eu custou sei. muitas vidas Sim, claro. e está custando agora uma fortuna, porque o país É, está quase que paralisado, digamos assim, porque com mais de 360 mil convocados que são miluim, que são reservistas, não estão trabalhando, é. estão no front. Ruth, outra coisa também que você falou e que eu vi é que de ontem para hoje, sábado, você falou que eles entram e saem do norte da faixa de Gaza, mas eles entraram no norte e até hastearam a bandeira de Israel. Sim, mas Isso eles não quer dizer que eles. ainda não fizeram a, a, A a, ocupação. a ocupação como está planejada, porque Certo. eles estão entrando Avançando, aos poucos. certo. E por causa disso, aí então foi anunciado ontem, inclusive nessa entrevista coletiva, que o Hamas propôs A troca. fazer uma troca entre os prisioneiros, que tem 6 mil prisioneiros do Hamas, nas prisões israelenses, que são prisões para prisioneiros de segurança, que não é criminosos nem ladrões, nada disso, Terrorista. só terrorista. Os 6 mil pelos, Duzentos e pelos vinte reféns. reféns. Só que ele não fala o número de reféns. Nós não sabemos se entre os reféns já não morreram Eles alguns. falam todos os reféns, né? Eles não Todos os dizem os reféns. números. Quantos? Ele dá o número de 6 mil, que ele sabe. Por quê? Porque os prisioneiros do Hamas, que estão aqui nas prisões, eles levam uma vida muito cômoda. Eles têm conforto, eles têm água para tomar banho, eles têm médicos, eles têm comida, eles podem estudar pelo computador, eles podem fazer cursos universitários, eles têm que andar todo dia no sol para não ter problemas de outras doenças ósseas, etc., etc. Tem dentista, está entendendo? Agora, nós não sabemos absolutamente nada a respeito dos reféns. Nós não sabemos onde eles estão, A Cruz Vermelha, como eles estão. a Cruz Vermelha mandou dois médicos, se eu não me engano, para os Só hospitais de para Gaza. mandou médico para retirar as duas que foram libertadas. Mas não foram para os Não para hospitais de examinar, Gaza? não, Não? não para examinar os reféns, Não, não os as reféns, que mas foram para visitar libertadas os hospitais de Gaza, as vítimas de Gaza. de Gaza, não os Não. reféns. Por quê, Ruth? Ué, a Cruz Vermelha, com Por que a certeza, Cruz eles Vermelha estão não querendo. poderia ver os reféns? Não, eu queria saber. Poderia, claro que poderia, mas o Hamas teria que Não consentir. entendi. Então, assim, também tem isso, né? A gente não sabe nada. Como é que vai Então, fazer aí uma diz troca assim: sem vamos, saber, no vamos escuro? fazer cessar-fogo. Cessar-fogo, você que falou, que ele escreveu, em muitos lugares do mundo aparece isso, cessar-fogo, ceasefire now. É. Em que condições? Quais são as condições?
Com quem que vou assinar? Quem é que vai assinar do lado do Hamas? Porque com o Hamas, Israel não pode assinar acordo nenhum. Mas nos outros conflitos que teve, que houve um cessar-fogo, foi com o Hamas. Então, era o Egito e a Autoridade Palestina. Não, mas quando teve conflito com o Hamas, o último conflito com o Hamas, teve um cessar-fogo. Sim, teve o cessar-fogo com a ONU, Ah, através da ONU, mas todas as... É a primeira, você tem que entender, é a primeira vez e tem que uma tem guerra. reféns. E tem guerra, agora é guerra mesmo, né? Não, Conflito. mas é guerra também. Guerra não é isso. É cessar-fogo em que condições? Porque agora tem um problema que Os nunca reféns. teve. Tem 209 reféns, que você não sabe se são 209 mais, você não sabe quantos são, como estão. É, Então, cessar-fogo. E daí? é. Não, Israel não pode aceitar. E mesmo porque qual a garantia que a gente tem? Depois do que eles Pois fizeram, é, não adianta. não tem. Desta Eles vez não é querem, eles diferente. não querem paz, eles não querem cessar-fogo. Não, eles não querem paz, eles querem cessar-fogo, porque a destruição lá está catastrófica. E mesmo assim eles conseguem ainda mandar foguetes todos os dias Sim, para porque Israel. eles mandam debaixo do hospital, O hospital debaixo que das já se sabe onde escolas, é e debaixo. tudo. Quer dizer, se Mostrou Israel, na televisão, tudo quer muito dizer, se bem, Israel lindo. fosse esse estado genocida que todo mundo fala, já teria pego aquele hospital e mandado para os ares, né? Marrom, Se a gente fosse exatamente. genocida. Mas como a gente não é genocida, a gente está Então, estudando uma maneira de fazer sem que as pois pessoas que é, estejam lá sofram da mesma forma que exatamente. pediu para os moradores que estavam ao norte se Para dirigirem para o saírem, sul. e já Qual saíram a guerra 600 mil. onde que guerra de genocida é essa que quem está atacando pede e faz um E corredor? quando que antes de atacar um determinado bairro que tem prédios altos, comunica a eles, saiam dos prédios que nós vamos atacar. E ainda dá garantias para eles passarem no lugar para eles irem embora, sendo que os próprios terroristas do Hamas Estão matam atacando eles eles. porque não querem que eles saiam de lá, porque eles servem de escudo para eles. Mas Exatamente, Israel é o genocida, exato. o Hamas não. Israel não entrou na casa de ninguém Ninguém. e matou as pessoas com as próprias mãos. A diferença é você matar as pessoas, você joga uma bomba de um avião, e outra coisa é você entrar na casa de uma pessoa e com as tuas mãos você matar. Sendo que, peraí, vamos Completamente diferente. esclarecer para não dizerem que a gente está dizendo que Israel está saindo matando, que com Não, foguete, com Israel um não faz avião isso. vale e com as próprias mãos não vale. Não, A foi o gente, que a eles bomba que. fizeram. Ah, Foi o que eles fizeram. O sim, que eles fizeram quando eles mataram essas mil e poucas sim, pessoas sim. Mas não Israel foi não com está bombas de avião, jogando. eles entraram e mataram as Sim, pessoas com mas as Israel não próprias está mãos. jogando bombas de avião para matar os civis. Não, porque manda eles São, saírem, é, avisa eles para eles saírem. Então, você vê que o número de mortos civis nos bombardeios, se você olha a destruição que tem lá, devia ter pelo menos 100 mil mortos, mas não tem. é. Ruth. Ruth, o que que a gente pode esperar, Ruth, daqui para frente? O que que vai acontecer? Eu sei que você tem uma bola de cristal aí na sua casa, que você Eu, consulta ela. exatamente. De ontem para cá, a minha bola de cristal já mostrou tantas possibilidades, porque o que hoje já se falou e já se escreveu a respeito dois encontros de ontem e dos disparates, né, da mentira,
porque muita gente no campo administrativo alto, né, diz que não tem problema nenhum se, se o Netanyahu se demitisse ou fosse demitido em guerra, porque essas pessoas dizem que ele é um perigo para o país. Bom, mas ele não vai se demitir, né? E a gente sabe que ele não vai sair. Então, ele sendo um perigo para o país, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o exército vai ter que manter realmente uma situação toda especial e muita gente também, ex, ex, ex-ministros da Defesa, ontem até o Mofaz, ele foi primeiro-ministro, ele foi ministro da Defesa, ele foi Ramatkal, ele foi tudo, todos os cargos importantes no país, esse camarada foi. E ele está muito lúcido e tudo. E ele disse mesmo, a única coisa boa que o Netanyahu pode fazer agora, que ontem o Netanyahu, no discurso dele, ele disse que ele agora tem que zelar pelo futuro do país. Então, esse Mofaz ontem disse, a única coisa boa que ele pode fazer para o futuro do país é se demitir. Mas ele não vai se demitir, Ruth. Não, E não aí? vai se demitir. E isso quer dizer que a gente corre um perigo a Mas quer mais? dizer, não, o exército está fazendo o que tem que fazer, tem um plano, o exército está fazendo, eles, em vez de fazerem uma entrada de uma vez só de quantidade, eles estão fazendo entradas em números menores e para eles poderem se acomodar no lugar e criar condições para andar adiante. E aí os que vêm atrás já estão com o campo livre e podem examinar casa por casa e entrar. Primeiro eles têm que fazer a limpeza grossa. E a segunda leva, então, já encontram um campo limpo para eles poderem procurar, porque eles também estão procurando os reféns. Eu sei. Mas quem vem com o tanque na frente atirando não pode procurar os reféns, nem os aviões não É. podem procurar os reféns. Vão ser esses que vêm a pé. Uhum. Entendi. Ruth, Então, está entrando primeiro uma leva. só para a gente finalizar, eu só vou aqui acender minha luz, porque já está ficando Está escuro, escuro. mas eu queria te perguntar o seguinte: em relação ao norte, o Hezbollah até agora não entrou nessa guerra, quais são as Não. chances disso acontecer? Por enquanto, não tem chance, porque os Estados Unidos estão usando que os Estados Unidos têm uma tropa na, no Iraque e tem também na Síria, e eles têm toda essa frota naval, que inclui 2 porta-aviões, os maiores do mundo, e destroyers, e tudo que é uma lista enorme Uhum. de navios de guerra que estão tanto no Mar Mediterrâneo como no Mar Vermelho. E que são uma ameaça enorme, tanto para o Hezbollah quanto para as tropas iranianas. Não são tropas, mas são milícias Uhum. iranianas que estão na Síria. E os Estados Unidos bombardearam a semana passada 2 vezes na É. Síria acampamentos e também depósitos de munições que eles sabiam que pertencem ao Irã, de modo que eles estão mandando o recado, não abusem. E A gente tem o visto Hezbollah, declarações, né?
do Irã e do pessoal do Hamas, esses líderes que estão lá fora, dizendo que eles estão entrando em contato com o Hezbollah para entrar nessa guerra. Tá bom, o Hezbollah não está com muita vontade, porque eles estão sempre agora na mira dos americanos, porque eles são considerados um braço do Irã. É. O Hezbollah é um braço do Irã. E os Estados Unidos não querem permitir que o Irã, porque a entrada do Hezbollah na guerra vai permitir que o Irã também entre. E os Estados Unidos não querem. Entre eles, lá, eles podem se entender, os Estados Unidos com o Hezbollah. Ele não vai ditar normas aqui em Israel. Por enquanto, os entendidos aí dizem é que o Hezbollah não está aumentando o número de, de soldados deles armados no sul do Líbano. Não aumentaram. Mandam de vez em quando um foguete antitanque. Agora, de qualquer maneira, a maior parte da população de todo o norte, Foi que evacuado. faz fronteira com o Líbano, que também está a 3, 4, 5 quilômetros da fronteira com o Líbano, foram Sim. evacuados. É Quer isso, dizer, dona para Ruth. não impedir que aconteça É, o que uma coisa aconteceu no Sul. semelhante como aconteceu no Sul. Sim, sim. Uma Então, vamos continuar prevenção. aguardando, né, essa atuação, né, do Exército de Israel. Vamos torcer para, Sim, a gente tem plena confiança no Exército de Israel. pelo E, menos isso, né, Ruth? inclusive, quando o Netanyahu ontem disse que essa guerra, nós estamos lutando pela segunda vez, pela nossa independência, e esses outros ex-militares todos, de todas as categorias, dizem que absolutamente não. Israel não tem nenhuma possibilidade, que o Hamas não tem nenhuma possibilidade de representar um perigo de existência para Israel. Nenhuma. Pode causar danos, mas não pode. Não pode, não tem condições de causar danos Ameaça. representem perigo da existência de Israel. Eu O acho que exército de talvez Israel o que as pessoas ficam muito preocupadas, Ruth, não é Netanyahu, porque ele não conta. O que as pessoas estão muito preocupadas não pelo Hamas, né? Mas sim um conjunto de ações que poderia ocorrer, junto com o sim, mas com esse Hezbollah, conjunto, com o Irã, né? pois é, Então, e aí os Estados mas Unidos entraria, aí poderia provocar um conflito por maior. enquanto, por enquanto, Israel fez uma ação que foi inteligente, muito embora o exército dissesse que seria uma excelente oportunidade de Israel destruir as bases de lançamento de foguetes do Hezbollah, seria antes de entrar em Gaza. E a parte política, né, que dirige também a guerra e que discute com os militares, disse que não, que Israel sempre tem, no final das contas, tem a vantagem de não ter iniciado os ataques, de modo que aí a ONU e não sei quem, ninguém pode culpar Israel de ter começado. E Israel não quer começar, principalmente porque o país, Líbano, não é um inimigo de Israel. O Hezbollah está lá,
mas o Líbano em si não é um país inimigo de Israel, quando você há pouco mais de um ano assinou um acordo, inclusive, de perfuração de poços de gás na fronteira marítima entre Israel e Também Líbano. teve uma tensãozinha aí algum tempo atrás, né? Que Por causa do não, se Hezbollah. o Hezbollah, mas eles É, não fizeram nada. é. Entendi. De modo que, e se eles, se o Irã entrar, ele vai ter que se ver com os americanos, porque tem tropas americanas, não em Israel, né? Mas tem na Síria e tem no Iraque. As pessoas esquecem que os Estados Unidos, que é uma superpotência, levou 4 anos para conseguir eliminar o Bin Laden, que era o chefe do Daesh. 4 anos. E o Bin Laden era uma força, né? É. E Israel não pode, em 3 semanas, 4 semanas, Acabar destruir o com toda uma Hamas. organização terrorista de uns 40 mil pessoas. Mas, de modo que É. vamos esperar. É isso aí, Ruth. Dias melhores. Dias Há melhores dias virão. melhores e é isso. Dias melhores É o que virão. O temos. exército de Israel é um exército potente, correto, de homens decentes, que Sim, o país respeitam a também é lei, um povo unido, é um povo que povo ajuda em tudo que unido, pode, né? muita solidariedade, ajuda muito. De modo que Querida, é isso aí. um beijo, obrigada mais uma E vez e boa que sorte para tenhamos só gente. Bessorot Tovot, Isso só aí. boas notícias. Obrigada, Ruth. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.